Oi, e aí, tudo bom? Então, bem-vindo, bem-vinda de volta a essa dica da semana. E de novo, a dica vai para quem está querendo estudar PHP. E a gente vai falar de servidores virtuais, tá bom? Então, vamos lá? Então, se você está estudando PHP, você sabe que para rodar PHP, você precisa ter o PHP no seu computador e você precisa ter um servidor virtual para poder rodar aquele código, né? Para poder fazer o seu site aparecer. Porque o PHP é uma linguagem de servidor, né? Então é uma linguagem que vai estar no servidor, ela precisa ser compilada. E normalmente o que acontece? Isso acontece no servidor, ela é compilada, ela é rodada no servidor, e aí para o cliente, o que é mostrado é o HTML, CSS, JavaScript que aquele PHP criou. Mas ela precisa ser compilada. Então, como que a gente vai fazer isso num ambiente de desenvolvimento onde eu não estou no servidor? Você vai instalar um servidor virtual no seu computador para poder simular, né, o servidor e poder testar o seu código PHP. Então, eu vou mostrar para vocês 3 servidores virtuais, tá bom? Que são muito bons os 3, qualquer um dos 3 serve para você estudar. E eles são super facinhos de instalar. Eu vou mostrar a instalação de um e como funciona um, mas todos eles são super facinho de instalar e funcionam mais ou menos com a mesma lógica. Então, você vendo um, você consegue ver os outros também. O que esses servidores virtuais vão fazer? Eles vão instalar um servidor Apache, eles vão instalar o PHP para você e eles vão instalar também o MySQL junto com o PHPMyAdmin, que é uma maneira fácil de você poder gerenciar as suas bases de dados de MySQL de uma maneira fácil. Porque, claro, tem várias outras maneiras de você criar servidores também. Mas dessa maneira é uma maneira fácil. Então, para quem está começando a aprender desenvolvimento, ajuda muito. Um deles é o XAMPP, tá bom? XAMPP, você acha aqui no apachefriends.org, tá bom? Você tem aqui as possibilidades de fazer download. Outro é o WAMP, você vem aqui em wampserver.com, normalmente aparece aqui aparece em inglês, tá bom? Você pode baixar o WAMP Server. Você sempre vê qual que você precisa para você. Você tem que ver o seu sistema, se o seu sistema é 64 ou 32 bits. Isso você consegue descobrir facinho nas preferências do seu sistema, tá bom? Então procura o certinho para você. O WAMP é específico para Windows, tá bom? O XAMPP é multiplataforma, o WAMP é específico para Windows e tem o MAMP, que é para Mac e Windows, mamp.info. Esses 3 são ótimos, são facinho de instalar, muito fácil. Então eu vou clicar o XAMPP aqui 2 vezes, aí ele fala aqui que parece que você tem um antivírus rodando e muitas vezes ele fala isso, ele te avisa, isso pode dar problema. Mas tudo que você precisa fazer é clicar, continuar com a instalação, sim, yes. E também ele fala, você tem um user account ativado, então pode dar problema de novo. Mas se você fala ok, não tem, eu nunca tive problema, para falar a verdade, tá? Mas se você não tá usando a conta de administrador, como a conta que eu uso é a de administrador, nunca me deu problema. Você dá ok, aparece aqui o setup, next. Isso daqui você deixa como tá bom? Você tá vendo que ele tá marcado que vai instalar o servidor, o Apache, o MySQL, o FileZilla de FTP, Mercury Mail, Tomcat, PHP, Perl, aqui PHPMyAdmin, Webalizer, Fake SendMail, tudo isso você quer. Então você deixa tudo isso marcado e você clica Next. E Next ele vai falar onde você quer que instale. E isso daqui é muito bacana porque você pode mudar. Por exemplo, eu instalei o meu aqui no Dropbox. Então o que isso acontece? Isso vai permitir que eu use o XAMPP de qualquer lugar? Não, porque o XAMPP altera coisas no seu computador quando ele instala. Ele coloca caminhos de ambiente, tá? Ele mexe em outras coisas para poder funcionar. Mas o que eu gosto é que quando você usa um ambiente virtual, aqui no XAMPP você vai colocar os seus sites aqui nessa pastinha htdocs. É onde você tem que salvar as suas pastinhas de desenvolvimento. E não tem nada pior do que você ter trabalhado num site, ter se dado um monte de trabalho, ter feito toda uma aplicação super complexa e de repente seu computador dá pau e você perde tudo. Então, salvando aqui, eu sei que ele salva lá no Dropbox. E apesar de que todo o ambiente, porque você vê, o XAMPP quando ele instala todas essas pastas aqui, todo esse ambiente aqui.
Apesar de que esse ambiente eu não vou simplesmente poder clicar aqui em Xampp Start X e funcionar em outro computador, eu vou ter que instalar de novo, eu vou ter que transferir essa pastinha htdocs, né, aos meus sites. Eu faço uma pasta extra sites aqui só para saber que os meus sites estão organizados. Vou ter que pegar isso e transferir para a pasta htdocs do novo computador, na nova instalação. Pelo menos eu não perdi, e sim, eu posso acessar de outro computador o meu código do meu site. Então eu acho isso super útil. E para você colocar na pasta que você quer, é só você clicar aqui no browser, ou escrever o caminho, ou ir lá no browser e navegar até a pasta que te interessa. E isso é bacana também porque você pode ter mais de uma instalação no computador. Daí você aperta Next, aí ele vai perguntar que idioma que você quer. É inglês ou alemão, então escolhe o que você quiser. Próximo. Aí ele vai te falar que vai instalar aqui. Você pode desmarcar isso daqui, porque senão ele vai abrir uma página web te falando do Bitnami aqui. Próximo. Next, setup is now ready to begin installing. Quando você apertar Next aqui de novo, tá? Ele vai começar a instalar. Eu vou parar a instalação, porque eu não preciso dessa instalação. Eu já tenho ele instalado. E aí, como você vai usar ele, né? Tanto o Xampp quanto o AMP. Como eu falei, eu tenho ele aqui instalado no meu Dropbox, nesse site dev aqui, VS. Aqui foi a minha instalação de Xampp. Você vai fazer aqui no htdocs, é onde você vai salvar as pastas com os seus sites, com as suas aplicações que você vai estar construindo. Então eu, por exemplo, para organizar um pouquinho mais, eu fiz essa pastinha sites aqui. Aí, o que você faz? Você vai vir também, novamente, aqui na sua pastinha onde você instalou o Xampp. Normalmente, ele vai instalar um atalho na sua área de trabalho. Mas se não, ele tem esse xampcontrol.exe. Você clica com o botão direito, cria atalho, arrasta para sua área de trabalho e pronto. Clica 2 vezes, ele vai te abrir este painel de controle. Você aperta, tá vendo a pasta em MySQL? Você aperta Start nele. O Start no MySQL você só precisa apertar se você for usar a base de dados, mas eu vou apertar porque eu quero mostrar para vocês, tá bom? Mas se não, você não precisa. Dá Start, aí você vem aqui e no navegador e você escreve localhost. Localhost, ele vem aqui pro dashboard normalmente. Por quê? Porque aqui no meu VS, no meu htdocs, eu tenho essa página index. E ele vai considerar esse index o homepage. E ele tem aqui uma explicação do Xampp, tá bom? Ele tem aqui esse php-info, que é uma função php-info, é uma função do PHP para te dar a versão do Xampp e tudo mais. Então, você vê aqui que o PHP version é 7.4.1. Ele vai te dar toda a informação do PHP, de como ele tá funcionando, tá? Toda a informação aqui do Xampp. E ele tem aqui, tá vendo? Esse php-myadmin. Vou clicar nele, ele te dá uma interface visual de você gerenciar a sua base de dados MySQL, tá? Que foi instalada. Então, isso é o Xampp. E como que eu faço para então chegar no meu documento, aquele que eu tô criando, né? Eu vi como chegar no outro. É muito simples. Você vai ver aqui, por exemplo, na minha pastinha, olha só, htdocs, que eu tenho essa pastinha sites, onde eu guardo os meus sites, e aí eu tenho todas esses aqui, né? Eu tenho esse recursos PHP, que é do curso que eu tô criando de PHP, tá bom? Onde eu tô fazendo aqui o recursos, e eu tenho ele inclusive salvo aqui, curso de PHP, já tô. E como que eu escrevi? Olha só, eu escrevi localhost, aí eu escrevi barra, escrevi aquela minha pastinha sites, e eu escrevi barra recursos PHP, e ele foi ver aqui, ele considerou aqui esse index. Mas tá vendo que eu tenho outro que diz aqui teste PHP? Se eu escrever aqui teste.php, ou seja, o caminho completo para o meu arquivo, ele vai ir para esse meu arquivinho de teste. E eu posso começar a visualizar o meu PHP sendo usado. Eu posso começar a conectar com base de dados e assim por diante. E eu tenho o AMP instalado e eu vou mostrar como ele é basicamente igual, tá bom? O Xampp, depois você pode vir aqui em Stop, ou se você vier aqui na flechinha e clicar com o botão direito em cima de Xampp, ele vai te dar também aqui todas as opções. Eu também tenho instalado o AMP, então eu vou vir aqui, ó, meus documentos. Eu tenho o AMP aqui, tá vendo? Porque eu fiz um projeto que precisava de uma base diferente
uma base de dados estilo diferente da que eu tinha no AMP, então eu acabei instalando outro. O AMP, em vez de estar na pasta htdocs, né, de ser na pasta htdocs, onde você vai colocar os seus sites, vai ser na pasta www. Mas todos eles têm documentação te explicando onde colocar tudo, te ensinando a usar. Então dá uma olhadinha. Tem peculiaridades um e outro, né, de como eles funcionaram, mas principalmente eles funcionam muito parecido. Então aqui na pastinha www, também seria onde eu colocaria. Então o que eu vou fazer é, eu tô com ele vazio aqui no momento, mas eu vou vir aqui em sites e eu vou copiar o meu recursos PHP para cá. Então você viu que eu copiei o recursos PHP para cá, seria o mesmo, tá bom? Tá o AMP aqui, também ele instala um atalho, já instalou, mas se não instalou o atalho, você vem aqui em wampmanager.exe e faz o mesmo, cria um atalho e assim por diante. Então eu vou clicar aqui nesse WAMP Server, nesse meu atalho. Às vezes ele pede para que você confirme, você dá sim, e você vai reparar que ele vai abrir aqui esses prompts de comando normal, tá? Não se assuste com eles. Tá aqui, ó, novamente, tá aqui. Quando ele tiver verdinho, ele tá funcionando. E novamente, você tem tudo aí para gerenciar ele daí. Então, eu vou novamente aqui. O que que eu vou fazer? Se eu vou dar Enter aqui, não vai dar certo. Agora não. Por quê? Porque lembra que eu que na pasta WAMP Server, no www, eu coloquei a minha pasta recursos direto, né? Então, eu tenho que tirar esses sites aqui. Mas agora, se eu clicar, funcionou, legal, normal. E você viu que eu fiz aquele tamanho, localhost, recursos PHP, teste.php. Se eu clicar só localhost, ele também vai vir para uma página principal. E eu tenho de novo phpMyAdmin. Olha, aqui você vai ver que tá diferente, porque são bases de dados diferentes que eu tenho aqui. Tá vendo? Esse daqui me deixava escolher o servidor e eu precisava de uma base de dados diferente. Então, eu vou colocar aqui executar. Entrei, tá aqui, e você vê que ele tem essas possibilidades que te começa a deixar trabalhar com o PHP. Então, para quem tá aprendendo PHP, esses servidores são muito úteis. É bem legal você baixar, testar eles. É bem legal você não ficar preso sempre ao servidor virtual que o professor te fala. Por isso mesmo, nos meus cursos, eu não falo, use esse servidor ou outro. Use um deles. E aprenda a usar eles independente do que o professor vai te falar. Eu vou usar o ZAMP no meu curso, mas isso não quer dizer que você precisa usar o ZAMP. Você pode usar qualquer um dos outros que tem aí, você pode usar várias outras possibilidades que tem para criar servidores virtuais, tá bom? Inclusive, isso é bom porque isso te dá mais independência do que se você estiver copiando exatamente o que eu faço, sempre fazer um pouquinho diferente. Te ajuda a aprender a pensar aquele negócio, aprender a raciocinar, aprender a entender como está funcionando, para que você possa se adaptar, tá bom? Então, a gente se vê na próxima semana. Não se esquece de se inscrever aí no canal e links para os meus cursos, onde? Na descrição, claro.